Pessoal, bom dia, tudo bem? Na última reunião a gente fez uma análise econômica mais grosseira, que é o que a gente está vendo aqui na tela, e a gente fez uma análise mais detalhada, tá? Vamos começar por essa análise grosseira, tá? Para entender um pouco os nossos custos aqui da parte de madeira, né? Olha só, eu tenho aqui três situações. A situação, né, da tora grossa, 35 acima, da tora de 25 a 35, que é a tora média, e da tora fina, lá do Zé da esquina. Tá? Começando aqui pela tora grossa, tá? Antes de a gente começar a falar na madeira, nós temos que prestar atenção aqui, ó, o coeficiente de conversão. O que é isso? É quantas toneladas eu preciso de tora para fazer um cúbico de madeira serrada. Tá? Isso é muito variável, esse coeficiente de conversão. Tá? Por quê? Porque a gente compra a tora em tonelada e vende em metro cúbico. Né? Tem gente que consegue um coeficiente de conversão muito melhor ou muito pior também, né? Então eu lembro isso aqui são valores de referência que eu tenho aqui. Esse coeficiente de conversão varia da espessura da tora que você está serrando, tá? Da espessura da lâmina da serra, do aproveitamento que você tem nessa madeira. Então é bem variável, mas um valor normal, que 1,62, quer dizer que eu preciso de 1.620 quilos para fazer um cúbico de madeira serrada. Então eu pagando essa tora aqui de 35 acima, R$221, tá? Na parte de cima do planalto, com o frete de R$70, então eu tenho o custo da tora mais o custo do frete, somo os dois aqui, multiplico pelo coeficiente de conversão, então eu tenho lá R$471 essa madeira posta na serraria já convertida. Vou ter um custo de serrar, tá? Que é um custo de R$50. Vou ter o custo de nota fiscal mais R$35, também é variável, isso aqui varia de tributação, tá? Mas vamos lá, o importante é o raciocínio do negócio. Nós temos o lucro aqui, que você pode estipular um lucro aí de R$40 por metro cúbico, tá? Ele já vai alterar sozinho, tá? Nós temos o antimofo. Quem seca em estufa aqui não tem custo de antimofo, e quem tem custo de antimofo não seca em estufa. Então eu posso muito bem vir aqui e vou dizer que eu gasto zero para secar, que eu seco no tempo, e apesar da inflação e daquele valor imobilizado no pátio, eu não quero arcar com esse custo, não quero que entre na conta, e eu vou botar só uns R$10 de antimofo. Então eu já vou ter uma outra situação aqui. Então eu vou ter um custo da madeira na serraria, tá? Entre tábua de 30 e subitola, toda a madeira que saiu R$596 sem o frete. Se eu vim aqui somar o custo do frete, mais R$150, tá, para entregar aí na região central do Brasil, e não estou considerando risco financeiro, né, que a maioria também não considera, mas vamos lá, todo mundo aqui já teve problemas no ramo da madeira, problema de recebimento de valores. Então esse risco financeiro ele existe. Ele só é difícil de mensurar e normalmente a gente não entra, a gente não põe na conta para dar um cenário mais otimista para nós mesmos. A gente não tem que fazer isso. A gente, pelo contrário, deveria considerar o pior cenário possível, né? Então isso aqui é uma análise muito simples, eu repito, depois a gente tem uma mais detalhada aí, você tem a de vocês em casa, mas os valores nunca se alteram muito. Então vocês estão vendo aqui, ó, e já me chega na parte central do país com o frete, R$756 me custa essa madeira, tá? Para ter um lucro de R$40 o cúbico, com todo o risco envolvido, risco financeiro, risco de tombar caminhão, passivo trabalhista, né? Então a situação é complicada. Vamos aqui no lado nessa tabela bege, que a gente vai ver madeira de 25 a 35, é uma madeira já que custa uns R$130 a tonelada, tá? Tem perto das nossas empresas, então o frete já é um frete de R$30. Ela não rende tanto, eu preciso de mais de 2 toneladas para fazer um cúbico cerrado, tá? Eu já consegui fazer com menos de 2 toneladas, mas não é a normalidade que a gente vê por aí, então a gente tem que trabalhar dentro de uma normalidade aqui. Então essa mesma madeira, tá, já convertida aqui, ó, ela me custa R$336. Eu vou ter um custo para serrar de R$60, que ela rende um pouco menos que a tora grossa, então o custo para serrar é um pouco maior. Nós temos despesa de nota, eu estou botando um lucrinho de 10 pila aqui, e um antimofo de 10 pila, R$450 por metro cúbico, e a gente vê esses valores aí no mercado regional, por causa disso aqui.
pessoal não considera lucro. Se eu botar um lucro de R$50, ela já sobe para R$500 essa madeira. Tá? E mesmo se eu botar um frete de R$200, vamos imaginar, para levar lá para o Nordeste, sem risco financeiro, ela chega lá no Nordeste, posta lá R$691. Tá? Isso é normal, a gente vê no nosso mercado. Qual que é o grande problema aqui da tabela bege? O grande problema aqui é que essa madeira de 25 a 35, dificilmente você tira a tábua de 30. E quando você vai vender meio a meio, fica mais complicado se você tem 80% de subitola. Né? O que regula os preços é justamente essa tora de 35 acima. Então, o cidadão precisa serar um pouco dessa madeira de 35 acima para misturar com essa 25 a 35 e chegar num preço médio das duas e conseguir trabalhar. Tá? Esse é o grande desafio. Mas nós temos ainda uma terceira situação, que é o Zé da esquina, que é aquele cara que vai vender a madeira no material de construção da sua cidade e você não entende como ele consegue vender. Então ele vai trabalhar com a madeira de 18 a 25, de 20 acima, um pinozinho local, né? Ele vai precisar de praticamente 3 toneladas para fazer um cúbico cerado, 3 toneladas de tora para um cúbico cerado. Mas mesmo assim, né? Olha lá, ó. Essa madeira custa para ele R$252 convertida, não serrada. Ele vai botar um custo de mais R$50 para serrar essa madeira, porque trabalha ele mais 2, 3 pessoas ali. Ele mesmo pega no batente e ajuda, então consegue fazer com R$50 por metro cúbico para serrar essa madeira. E eu lembro que R$50 por metro cúbico para serrar tora fina desse tipo é um valor muito baixo. Ele não tira a nota, ele tem um lucro de 30 pila mais a lenha e a serragem, não banha, não seca, não destopa. Então ele tem lá, ó, a madeira para ele tem um valor de R$332. Tá? Aqui na minha cidade tem gente comprando a R$350 nos materiais de construção. Tem sim. E se ele tiver um cliente no Nordeste que só compra subitola e ele usar um frete de R$200 para mandar para lá, ele consegue mandar essa madeira a R$532. Olha só, eu alterei aqui o frete da tora para R$50, que é normal para quem anda ali 180 km para buscar uma tora. Tá? Aumentei o antimofo para ele, tá? Num custo de R$10, olha lá, ó. Essa madeira para ele ainda custa R$426, tá? Ele consegue enviar ela lá para o Nordeste, tá? A R$630, R$650, e isso acontece, acredite se quiser. Agora, se o cliente quiser tábua de 30, né, e a gente for comparar esse valor meio a meio, olha aqui, ó, de 426 de custo, ela pula para 606, quer dizer, R$180 de diferença. Tá? Essa é a diferença que a gente tem no mercado. Tá? Então lembre, isso aqui é uma análise simples, é uma análise só para se ter uma ideia, para abrir a mente da gente, né, para a realidade. Esse tipo de conta cada um faz a sua, mas o objetivo aqui é só a gente tentar balizar as informações. Tá? Eu vou ter uma análise mais detalhada, vou passar a seguir. Um abraço.